Olá, povo de Deus, que a paz seja convosco. Sejam todos bem-vindos em mais um vídeo do canal. Eu sou Leandro Pereira e hoje quero falar com vocês sobre um assunto muito importante que é sobre gratidão. E sobre também 3 coisas que acontecem na vida das pessoas que são gratas a Deus. Eu gostaria que você interagisse com este conteúdo, já deixando um like nesse vídeo e deixando nos comentários. Você tem sido grato a Deus por tudo que Deus tem feito na sua vida? Por tudo que Deus tem operado na sua vida? Porque às vezes, movidos por um espírito de murmuração, não conseguimos enxergar o quanto Deus tem sido bom para conosco, o quanto Deus tem nos abençoado e entender que se não fosse a mão de Deus, com certeza aquela situação estaria muito pior. Por exemplo, a pessoa que envolve num acidente e ela talvez arrebenta com o carro todo, aí ela começa a murmurar. A pessoa não consegue entender que naquele acidente, por exemplo, ela poderia ter perdido a vida. Então, ao invés de murmurar porque estragou o carro, agradecer porque ela não perdeu a vida e não tirou a vida de ninguém. Está vendo a importância da gratidão? Eu quero usar hoje 2 textos da palavra de Deus para falar sobre esse assunto tão importante. E o primeiro texto que eu quero usar está no livro de João, no capítulo 6 e no versículo 11, onde fala que certo dia Jesus estava no monte orando. E onde Jesus estava, porque ele operava milagres e maravilhas, sempre aparecia uma multidão. Então Jesus se retirou para orar, mas de repente as pessoas descobriram aonde Jesus estava e começou a chegar a multidão. E Jesus começa a ensinar aquele povo ali sobre a palavra de Deus. E de repente ficou tarde e Jesus teve pena da multidão. E Jesus falou assim: não é bom que nós despedimos esse povo com fome. E os discípulos pensaram e começaram a dizer: Senhor, se nós tivéssemos aqui 200 dinheiro, não era o suficiente para comprar pão, para alimentar tanta gente. Se nós tivéssemos 200 dinheiro, não ia sobrar nem um pedacinho de pão desse tamanho para cada um. E Senhor, aonde é que nós vamos arrumar alimento para alimentar tantas pessoas? Aí alguém falou assim: Jesus, tem um jovem aqui que tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso diante de mais de 5.000 pessoas? Para imaginar para você ver. 5 pães e 2 peixes. Para mais de 5.000 pessoas, 5.000 homens que fala, mas certamente ali não teria só homens, teria esposas, teria filhos. Então era uma grande multidão que tinha ali. Então, 5 pães e 2 peixes era nada diante daquela multidão. Mas Jesus pega aquele pouquinho e faz algo extraordinário. Jesus nos ensina aqui como nós devemos fazer, mesmo quando nós não temos nada. Mesmo quando o que temos é muito pouco. O que é que Jesus fez com aqueles 5 pães e 2 peixes? Ele pegou, levantou aos céus e deu graças a Deus. E quando Jesus levantou o céu e deu graças a Deus, a multiplicação aconteceu. O milagre aconteceu quando Jesus apresentou os céus e deu graças a Deus. E aquela multidão toda foi alimentada, ainda sobrou 12 cestos dos pedaços que sobraram. Então aqui nós conseguimos compreender a importância de agradecer a Deus. Talvez você que está me ouvindo hoje, você tem tão pouco, mas seja grato pelo pouco que Deus te deu. Seja grato pelo pouco que Deus confiou nas suas mãos. Ah, irmão, mas eu moro ainda de aluguel. Seja grato porque não tem faltado dinheiro para você pagar o seu aluguel. Seja grato no pouco que Deus te colocará no muito. Tem pessoas que pensam assim:
Quando Deus me abençoar, quando eu for rico, aí eu vou ser grato a Deus. Eu sinto muito em dizer. Se você não consegue ser grato pela cama que você dorme, certamente você não vai conseguir agradecer quando você tiver muito. A pessoa que ela é grata a Deus, ela é grata no pouco. Talvez ela mora de favor, mas ela é grata porque alguém abriu a porta da sua casa para ela morar. Talvez ela mora de aluguel, mas ela é grata porque Deus não tem deixado faltar o dinheiro para pagar o aluguel. Talvez ali a situação dela é apertada, ela ganha um salário mínimo, mas ela é grata a Deus porque sem aquele salário mínimo as coisas seriam muito pior. Então, essa é a importância de agradecer a Deus. Então, a primeira coisa que acontece na vida de quem agradece a Deus, milagre. Aquele que agradece a Deus, Deus honra essa pessoa e multiplica na vida dela. E um dia aquela pessoa que tinha tão pouco passa a ter muito. Por quê? Deus viu gratidão na vida dessa pessoa. E por incrível que pareça, essa questão de gratidão é para poucos. No livro de Lucas, no capítulo 17, no versículo 11, é o segundo texto que eu vou compartilhar com vocês. Jesus estava entrando em uma aldeia e de repente chegou 10 leprosos. E começaram a gritar de longe: Jesus, tenha misericórdia de nós. Para quem não sabe, naquele tempo, os leprosos tinham que ficar separados da sociedade, porque a lepra era uma doença contagiosa. Então aqueles leprosos eles não poderiam entrar nem na cidade, não poderiam visitar nem os seus familiares. Então quando eles viram Jesus, eles sabiam daquilo que Jesus poderia fazer, dos milagres que Jesus já tinha operado, eles pensaram: nossa, agora aqui está a nossa oportunidade. Vamos clamar por misericórdia, quem sabe Jesus nos abençoa. E eles começam a pedir: Jesus, tem misericórdia de nós. E Jesus olha para eles e fala: olha, ide e apresentai-vos diante do sacerdote. Por que apresentar diante do sacerdote? Porque a pessoa naquela época que alcançava a cura da lepra, ela tinha que ir até o sacerdote, para o sacerdote analisar se verdadeiramente aquela pessoa tinha sido curada. E quando ele via que aquela pessoa tinha sido curada realmente, ele liberava ela para voltar para a sua família e para a sociedade. Então aqueles leprosos obedecem à voz de Jesus e vai até ao encontro do sacerdote. Mas a Bíblia diz que no meio do caminho eles perceberam que todos estavam curados. Aí agora a alegria toma conta daqueles 10 leprosos. E cada um lembra da sua família, lembra dos seus afazeres e saíram desesperados, felizes e foram cada um para suas casas. Mas a Bíblia diz que um voltou para agradecer. Um voltou com o coração cheio de alegria e de gratidão e prostrou aos pés de Jesus com o rosto em terra para agradecer, louvando e agradecendo a Jesus pelo milagre que Jesus tinha operado na vida dele. Então Jesus falou: mas não foram 10 que foram curados? Onde estão os 9 que só um veio agradecer? Sendo esse estrangeiro, não era nem israelita aquele homem, ele era samaritano. Mas o coração dele era cheio de gratidão. Por aquele homem ter voltado para agradecer, ele não recebeu só a cura, ele recebeu também a salvação. Porque Jesus falou assim: vai em paz, porque a tua fé te salvou. Não foram 10 que foram curados? Sim, 10 receberam milagres, mas um voltou agradecendo e recebeu a salvação. Então, a segunda coisa que a gratidão gera na nossa vida, primeira coisa, milagre. A segunda coisa, salvação. Terceira coisa, alegria. Podemos até citar a quarta, gera bênçãos de Deus na nossa vida. Então, quero dizer para você hoje, seja grato a Deus por tudo que Deus tem feito. Talvez a sua situação hoje tenha sido difícil,
Mas como que você vai vencer essa situação? Agradecendo a Deus. Talvez a sua situação é bem complicada mesmo. Sabe um conselho que eu quero te dar hoje? Quando você levantar da sua cama, agradeça a Deus. Pelo menos você tem uma cama. Deus vai contemplar a sua situação, Ele vai te honrar, Ele vai te dar vitória. Quanto também tem pessoas que estão dentro de um palácio, mas não conseguem ver o quanto Deus tem sido bom para com ele. Então, agradeça a Deus por tudo, agradeça a Deus pela salvação. O maior milagre, a maior riqueza que um homem pode ter é a salvação. E isso não é dinheiro que compra, já foi comprada pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. E Ele nos deu essa salvação de graça. Aquele que crê e for batizado será salvo. Se você crê em Jesus, você já tem motivo de sobra para agradecer. Porque isso ninguém pode tirar de você. Agradeça a Deus por tudo. Seja grato a Deus por Jesus Cristo, pela salvação e até mesmo pela situação que você está vivendo, porque Deus vai te honrar, vendo a sua gratidão. Então, gente, essa é a palavra de hoje que eu quero compartilhar com vocês. Espero que essa palavra tenha falado no seu coração e tenha te ensinado de alguma forma. Seja grato a Deus. Compartilhe essa mensagem com mais pessoas. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Não perca a oportunidade, inscreva, deixa like nesse vídeo para que nós possamos crescer aqui esse canal, trazendo mais conteúdos abençoados para vocês, tá bom? Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.